Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Eu gostaria, para essa breve reflexão, de compartilhar com vocês dois pontos. Da primeira leitura, esse trecho da profecia de Isaías, que não é um trecho atribuído ao profeta. Se diz que é um profeta anônimo, e esse trecho ele foi inserido dentro do texto do profeta Isaías. E um ponto também do Evangelho de Mateus. Eu chamo a atenção dessa leitura porque assim, toda a profecia, os livros proféticos, todos eles estão escritos num contexto de exílio, do povo que está exilado, num contexto assim, de muito sofrimento, muita desesperança também. E os profetas, eles sempre têm essa intencionalidade de levar ânimo, levar esperança para as pessoas. Então, o que nós temos aqui é isso, um contexto de desânimo, de tristeza, onde que também a fé das pessoas, ela corre perigo, dos que estão exilados, corre perigo. Perigo no sentido de que, bom, nós estamos numa situação de sofrimento, de tristeza. Será que Deus de fato lembra da gente ainda ou Deus virou as costas para nós? Será que Deus ainda mantém a palavra dele de nos tirar dessa situação ou não? Será que é motivo de a gente ter esperança ou não? É isso que permeia esse trecho da profecia de Isaías, aliás, do profeta anônimo. Então, esse profeta, ele quer de fato animar os exilados. Tanto é que o texto começa: consolai, consolai. Tem traduções que vão dizer assim: consolai, consolai, consolai. Para dizer isso, que de fato o profeta está assim, vivendo também uma angústia diante da situação vivida pelas pessoas, situação de fé, de modo especial. Para que isso? O consolar. E depois segue a outra questão bonita: falar ao coração. O profeta também tem essa intencionalidade para quê? Para que as pessoas não fiquem nutrindo essa ideia de Deus nos esqueceu. Estamos aqui, vamos viver aqui o que nos resta dos nossos dias. Deus não tem sido fiel à sua palavra. O profeta quer dizer assim: não, Deus caminha, Deus está com vocês, caminha junto. É importante prestar atenção nos sinais, nos gestos de Deus. O profeta, então, ele tem essa missão. É uma missão difícil, uma missão pesada de preparar, ao mesmo tempo, como que nós diríamos hoje, um regresso de Deus na vida dessas pessoas, na vida do povo exilado. Então, a alma do povo, por isso que ele coloca aqui, como que a alma do povo, a vida das pessoas é semelhante ao feno, seco. O povo está como que seco, quer dizer, sem esperança, sem espiritualidade. Essa é a linguagem do feno.
Então é isso, quer dizer, levar para as pessoas essa esperança de que Deus está aí. Deus não abandonou, não. Mesmo assim, diante de tanto sofrimento, diante de tanta desilusão, mas também é importante quando a gente lê a história do povo, também não é só sofrimento e desilusão, do sentimento, Deus nos abandonou, mas também os profetas querem chamar a atenção do seguinte, vocês estão secos, porque também nessa caminhada, estando no exílio, vocês também vivenciaram muita infidelidade para com Deus. Então, ele quer chamar a atenção isso. Sim, é sofrimento estar exilado, é dor estar exilado. Você não enxerga horizonte de vida estando exilado. Mas, ao mesmo tempo, o profeta diz assim, bom, mas também vocês vivenciaram momentos de muita infidelidade para com Deus, cultivando tantas e tantas outros ídolos que não o Deus verdadeiro, o Deus Javé, como é chamado no Antigo Testamento. Para nós isso é muito importante porque o que a gente pode tirar como lição para nós desse belíssimo texto? O profeta ele quer mostrar que todos nós vivenciamos também as nossas fragilidades. Assim como o povo exilado enfrenta as suas fragilidades, desse sofrimento, dessa dor, se sentindo prisioneiros, não visualizando perspectiva de vida, nós também nos deparamos muitas vezes com fragilidades. E às vezes nós, semelhante ao povo exilado, nós também acabamos nos agarrando como que em promessas efêmeras, coisas que passam, coisas que não são duradouras, coisas que não nos abastecem interiormente e que acabam gerando em nós também um vazio existencial, criando e gerando em nós, quem sabe, também desânimo, tristeza, falta de perspectiva, falta de fé. Então, apesar da nossa fragilidade, o profeta quer dizer o seguinte, que o que é estável, o que não passa, o que é efêmero, o que é um valor permanente, duradouro, um valor que nos realiza e que tira esse vazio de dentro de nós. É a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Essa palavra, o profeta vai dizer, essa é uma palavra estável. Ela não passa. Passam os tempos, mas essa palavra ela permanece, é uma palavra sempre estável, sempre atual. É uma palavra que traz luz e iluminação para a nossa vida. Então, no fundo, o profeta também quer dizer o seguinte, sim, a gente tem desafios, a gente tem momento de desânimo, a gente vive momentos, sim, de tristeza, a gente vive momentos de... Na minha terrinha, lá se diz assim, Gerda, chutar o pau da barraca, né? Lá perto de Carazinho, né? Mas, ao mesmo tempo, ele quer dizer o seguinte, que onde que a gente vai encontrar estabilidade para a nossa vida, é na escuta da palavra. É o Deus que dá estabilidade para a gente. E é nele que a gente tem que confiar. E aqui há um outro desafio para nós. Diz assim, a palavra, Deus dá estabilidade para nós. Deus coloca luz no nosso caminho. Nele nós temos que confiar. É um desafio para nós porque a gente costuma depositar confiança, a gente costuma depositar as nossas coisas, né? As nossas energias naquilo que a gente pode tocar muitas vezes, ver, né? E de repente aqui está dizendo para nós, não, nós temos que confiar, é Deus que dá estabilidade para a nossa vida. Deus que traz harmonia para a nossa vida. E a gente busca harmonia, estabilidade para a nossa vida, às vezes nas coisas, né? Ter isso, ter aquilo. Mas ao mesmo tempo que a gente tem isso, tem aquilo, o vazio permanece. Então aqui há para nós esse desafio de como que a gente também, na nossa vida pessoal, no âmbito de nossa família e mesmo de comunidade, como que nós de fato cultivamos a palavra de Deus. Essa palavra que nos consola, essa palavra que nos anima, essa palavra que nos coloca sempre nessa perspectiva de esperança.
Então, esse é o primeiro ponto que está na leitura. O segundo ponto é esse evangelho, quando vocês logo não perceberam que ele é um evangelho semelhante àquele do filho pródigo. A mensagem ela é a mesma, do filho pródigo, do filho que deixa tudo, deixa a casa, deixa o pai e sai. E o pai que se alegra depois com o retorno do filho. Essa imagem, Jesus gosta de usar muito essas imagens do campo, imagens do pastoreio, porque o seu público, aquelas pessoas que andavam com ele, que o seguiam, eram pessoas simples que entendiam essa mensagem. Sabia exatamente a profundidade dessa mensagem, vamos dizer assim, que tocava exatamente o coração. Então, uma imagem muito familiar para as pessoas que estavam com Jesus. Eu chamo a atenção pelo seguinte, novamente para nós. Aqui tem exatamente o que Jesus está dizendo. Jesus está revelando aqui qual é a imagem de Deus, o jeito de Deus agir. E o jeito de Deus agir deverá ser o nosso jeito de agir também, assim, no nosso cotidiano. O que Jesus revela? Jesus revela que Deus é capaz de fazer o que nenhum de nós faz. Talvez ninguém de nós faríamos. Não sei, quando digo isso, porque de ir atrás da ovelha perdida, custe o que custar, deixar tudo, correr atrás dessa ovelha perdida, achar essa ovelha perdida e trazer ela de volta. Eu sempre gosto de dizer que essa parábola, ela serve para nós, não se trata aqui de a gente comparar nós com Deus. Mas não é comparação, mas é exatamente contraste. Por isso que eu disse assim que Deus faz o que nós não faríamos. É o contraste. No sentido de que Deus é o nosso oposto, no jeito de agir. Porque por que eu digo que é oposto, que é contraste? Porque normalmente, numa situação dessas, nós faríamos aqui um cálculo. Não é assim? 100 ovelhas, uma se perde, tenho 99. Facilmente a gente chegaria à conclusão seguinte: melhor que se perca uma e eu vou ficar com as 99. Não é assim? Eu tenho bastante aqui. Que se lasque essa que se perdeu. Não vou perder muita coisa. A gente calcula isso, o número. O contraste é exatamente isso. Jesus quer mostrar aqui que Deus ele faz loucura por nós. Deus mostrar exatamente a loucura do amor de Deus. No sentido de que Deus faz aquilo que a nossa razão calculista, nós não faríamos. Nós não faríamos. Então, no sentido de buscar gastar toda a energia, gastar tempo, em busca desta ovelha perdida. Então, deixar essas 99 ovelhas para procurar uma perdida é a verdadeira loucura de Deus. Essa é a forma de Jesus mostrar quem é Deus e sua forma de agir para conosco. Então, esta ovelha, Jesus quer mostrar que nós precisamos também, na nossa vida, fazer todo o esforço. No sentido, o que ele está nos orientando? Que nós precisamos, sim, ter todo o cuidado, ter o zelo para com os pequenos, para com os marginalizados, para os que estão perdidos. Mas eu chamo a atenção para uma coisa que está entre vírgulas, que a gente deixa passar batido. Deus nos convoca para a gente fazer todo o esforço. Gastar tempo, gastar energia, fazer de tudo, custe o que custar. Mas é interessante porque, o que ele diz? Em verdade vos digo, se ele a encontrar. Se ele a encontrar. Aqui está o detalhe, porque o resultado, o importante, veja, o importante é a gente buscar custe o que custar. Ir ao encontro das pessoas, custe o que custar. Como Maria, quando sai apressadamente ao encontro de sua prima Isabel. Deixa tudo e vai. Agora, nesse desafio que nos é dado enquanto missão,
o resultado da nossa missão não está automaticamente garantido. O importante é a gente fazer, custe o que custar, de a gente buscar, de a gente ir ao encontro dos que estão afastados, dos que estão desanimados, como nos coloca a primeira leitura, que estão abatidos pela tristeza, onde que estão correndo risco com a sua fé, com a sua espiritualidade esvaziada ou então seca como feno. A nossa missão é essa, custe o que custar, ir ao encontro. Eu chamo a atenção porque nós, na igreja, facilmente a gente faz quase que uma avaliação, uma perspectiva de evangelização errada. Nós, muitas vezes, nós nos contentamos com todos nós que estamos sempre aqui. Nos contentamos, porque nós estamos aqui, nós somos como que se fôssemos as 99. E a gente se contenta com isso. Mas a gente precisa, custe o que custar, também buscar os que estão afastados. Os que se distanciaram por muitos motivos. Seja, se desiludiram com a pregação da igreja, se desiludiram com isso, com aquilo. Como que a gente vai ao encontro? Então, de nós, no fundo, aqui há um convite para a gente não ficar instalados, fechados sobre nós mesmos. O importante para nós, a mensagem do Evangelho, o importante é que nós, pessoa, no âmbito individual, nós enquanto comunidade, nós procuremos aquela que está perdido, perdida, e que faça o esforço por encontrar. Para ajudar a pessoa também a se encontrar consigo. Esse Evangelho, eu sempre digo assim, por mais breve que ele seja, esse Evangelho ele sempre vai nos questionar sobre as atitudes que nós temos diante das pessoas. De modo especial, das pessoas que estão afastadas, das pessoas que estão distantes de Deus, estão assim num vazio também da sua vida, do sentido de sua vida, da sua fé, da sua espiritualidade. Então, me parece que aqui está um convite muito claro de Jesus, nos mostrando como é o jeito de Deus. Esse tem que ser o jeito da gente também no nosso cotidiano. Que Deus nos ajude, que esse Evangelho, que a leitura também da profecia de Isaías, colabore conosco para esse nosso tempo de advento, esse tempo de a gente mudar de fato a nossa mentalidade, de a gente ir se preparando, de a gente ir criando o ambiente para acolher aquele que vem e, por que não, a gente acolhendo aquele que vem, levar este que chega no nosso coração, na nossa vida, para tantas e tantas pessoas que desejam também conhecê-lo e fazer essa experiência. Assim seja. Ficamos de pé, caros irmãos.